Iniciaremos agora o nosso último painel. Conflitos ideológicos. Qual o futuro da liberdade? Houve um tempo em que debates políticos eram disputas entre ideias. Hoje, transformaram-se em batalhas de visualizações hashtags, onde vencer muitas vezes significa silenciar o outro. Estamos à porta de um novo iluminismo ou estamos retornando a tempos em que questionar pseudo-verdades poderia custar muito, como aconteceu com Galilei? Chama ao palco para responder essas e muitas outras perguntas Ives Bragtoni, doutor, mestre e bacharel em Direito pela USP, professor de graduação e pós-graduação, coordenador da pós-graduação em Direito do Instituto Mises. E, não menos importante, do qual eu também gostaria de fazer um agradecimento especial por estar conosco desde o primeiro painel, por fim chegou sua vez, Ricardo Gomes. Foi chefe do gabinete do Marcel Van Hatten, vereador em Porto Alegre, secretário de Desenvolvimento Econômico, vice-prefeito de Porto Alegre e professor da Brasil Paralelo, apresentador do programa Magna Carta e comentarista do programa semanal Cartas na Mesa. E, para mediar nosso último painel, convido o coordenador do Instituto Atlantos, João Gabriel. Boa tarde a todos. Até onde vai a minha liberdade como indivíduo? E onde começa a responsabilidade com o grupo ao qual pertenço? Essa tensão entre o eu e o nós atravessa a história da humanidade, da filosofia clássica até os embates ideológicos do século XXI. No centro dessa discussão estão dois conceitos fundamentais, individualismo e coletivismo. De forma simples, o individualismo é a ideia que cada pessoa é única, autônoma e capaz de tomar as suas próprias decisões. Já no coletivismo, temos uma lógica diferente. Ele parte da ideia de que o ser humano não é um ser isolado. Ele nasce e vive em comunidade. E hoje, elas estão por toda parte. Nas redes sociais, onde buscamos nos expressar como indivíduos, mas também ansiamos por aceitação e pertencimento. Na política, onde vemos crescer discursos identitários e polarização que colocaram grupo contra grupo, nas empresas, nas universidades, até mesmo nas conversas cotidianas. Nosso objetivo hoje é abrir esse debate, não para dar uma resposta definitiva, mas para provocar boas perguntas, estimular o pensamento crítico e ajudar cada um de nós a refletir qual é o nosso lugar entre eu e o nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso painel sobre conflitos ideológicos. Gostaria de convidar, então, o Ives para começar o debate. Olá, muito boa tarde a todos. Eu vou usar esse microfone aqui. Depois de 30 anos dando aula, eu não consigo dar aula parado. Se prenderem minhas pernas, eu não consigo falar. Então, eu vou tratar deste tema aqui. Agradeço muitíssimo ao Atlantos pelo convite, agradeço a vocês todos, agradeço muito ao César, meu sombra, que me ajudou bastante o tempo todo, está aí à minha disposição. E nós vamos falar, então, dos conflitos contemporâneos, como salvar o Ocidente, e se é possível salvar o Ocidente, ou até se o Ocidente precisa de alguém que o salve. E, bom, eu quero também convidar vocês a conhecer o Instituto Mises, onde eu sou professor, com muita honra, né? A gente tem lá a pós-graduação, então entrem no site do Instituto. Eu nem perguntei se podia, agora eu devia ter perguntado se podia falar, né? Agora, desculpa, estou falando já do Instituto Mises. Pode? Obrigado, ainda bem que pode. Ninguém vai não vão me acusar de nada, não vão falar com o Xandão para me prender, porque eu estou... Mas então, conheçam o Instituto, vejam a pós-graduação, a gente tem lá também o Clube do Livro, que sou eu que toco, que é um curso de política para iniciantes, em formato de Clube do Livro. Então, tem, né, vários livros, você lê o livro e depois tem a aula de política com base no livro. Eu gosto muito dessa frase do Michael Crichton. Todo mundo consegue ler? Aí no fundo o pessoal consegue ler? O Crichton é o cara que escreveu o livro que depois virou aquele filme Parque dos Dinossauros. Ele diz que se você não sabe história, você não sabe nada. Você é uma folha que não sabe que pertence a uma árvore. Por que isso é importante? Eu, no pouco tempo que eu tenho para falar do que a gente vai, se o Ocidente vai ser salvo, se ele precisa ser salvo, a gente tem de se perguntar, né?
De onde que nós viemos? De onde que vem esse Ocidente? Até a pergunta da professora Marisa foi muito bacana. O que é o Ocidente? Do que nós estamos falando quando a gente trata de civilização ocidental? E aí a gente vem com aquela pergunta típica, né? O quadro atual é de otimismo, é de pessimismo, a gente tem o caso do Milley, né? Individualismo, coletivismo. O que a gente espera disso tudo? A gente vê um cansaço da agenda woke, a gente vê alguns líderes conservadores e liberais sendo eleitos. Então, isso é motivo para otimismo ou para pessimismo? E o que a gente faz com isso? Eu também gosto. Antes de ser professor de Direito, eu era professor de Matemática. Eu gosto muito desse adágio da matemática, que todo problema guarda em si a sua própria solução. Se você quer resolver um problema, qualquer que seja ele, seja de direito, de matemática, de política, da civilização ocidental, a primeira coisa que você tem que fazer é entender bem esse problema. Porque todo problema guarda em si a sua própria solução. Aqui. Então a gente tem ciclos ideológicos, a gente tem ciclos históricos, né? Estamos numa onda conservadora, né? Isso é o fim da agenda woke, o fim do DEI, ou será que é só o efeito pêndulo? Vocês sabem o que é efeito pêndulo na sociedade? É uma coisa muito importante, eu adoraria ter várias horas para falar a respeito disso, mas resumindo bastante, a humanidade tende mais ou menos a um equilíbrio, que, de uma maneira bem geral, é a soma do que todo mundo pensa, digamos assim. Então, se você puxa demais para um lado, a tendência é que, em alguma hora, aquilo se rompa e depois vai muito para o outro. E fica assim. Então, nós estamos andando nessa direção, mas, ao mesmo tempo, existe um pêndulo. Existe uma força de pêndulo. Então, a agenda woke, a gente pode dizer, ela foi tão longe, que a gente vai ver, poxa, mas quem realmente defende a agenda woke é uma minoria tão pequenininha, né? É uma minoria tão pequena, e ainda assim sendo... Eu tenho uns alunos que dizem também que enquanto eu não quebrar alguma coisa, a aula não terminou. Eu vou tentar não quebrar nada, prometo. Então, é uma minoria tão pequena, e como que eles conseguiram ir tão longe? Não sei, não é o caso aqui de discutir, mas o fato é que esticou demais, e agora tem uma tendência de ir para o outro lado. Né? E a gente tem esse paradoxo do liberalismo que eu queria trazer para vocês. O liberalismo foi triunfante no século XIX. O liberalismo produziu uma quantidade incrível de riqueza e de bem-estar durante o século XIX, como a humanidade nunca tinha visto antes. Ora, se é assim, por que no começo do século XX ele entrou em decadência? Não em decadência econômica, mas em decadência política. E aí nós vimos a ascensão das várias formas de coletivismo que se opunham àquele individualismo liberal. O socialismo, o fascismo, o comunismo, o nazismo, nada mais são do que versões diferentes do coletivismo. Vocês já pararam para pensar nesse paradoxo? Aquilo que vai bem, aquilo que funciona, aquilo que tem sucesso deveria perdurar. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu exatamente o oposto? Eu estou escrevendo um livro a respeito disso, assim que tiver publicado eu aviso. Então, a fragilidade da liberdade, não sei por que não está aparecendo aqui inteiro. Eu queria que vocês entendessem, antes de falar de se é o caso de otimismo, de pessimismo, uma coisa que foi dita várias vezes aqui antes: a liberdade não está garantida. A liberdade nunca é garantida. A liberdade não pode ser dada como algo dado de barato, algo como conquistado, como eu gostei muito, como foi dito antes, como uma peça que você coloca, achei linda a analogia, uma peça que você coloca na sua estante e fala: eu conquistei a liberdade, pronto, aqui está ela e vou deixar de herança para os meus filhos. O Reagan dizia: a liberdade nunca está a mais de uma geração de distância da extinção. Não a passamos para os nossos filhos pelo sangue. Ela deve ser lutada, protegida e passada a eles para fazerem o mesmo. Você não herda a liberdade, você ganha a liberdade. Ou, da maneira como eu acho mais adequado dizer, você exerce a liberdade. Como também foi dito aqui, a liberdade está no bolo de fubá da sua vizinha. Ela é exercitada
ela não é um presente que é dado e guardado numa prateleira para sempre. E aí, vem em grande parte a ingenuidade da minha geração. A gente viu o muro de Berlim caindo e disse, agora acabou. O Fukuyama até escreveu um livro a respeito disso, como disse o professor Lobauer. Agora acabou, agora não tem mais o que discutir. Metade do mundo é capitalista, metade é socialista. Socialista levou a fome, miséria, opressão, genocídio, fracasso total. Agora acabou a discussão, certo? Não tem mais o que discutir. E aí a gente via, né, o modelo de liberdade econômica, nossa, até na China, na virada dos anos 80 para os anos 90, o Partido Chinês viu o que aconteceu quando se dá liberdade política e econômica na União Soviética, o sistema ruiu. Eles falaram, vamos dar só liberdade econômica, que assim a gente consegue vencer a miséria, e nada de liberdade política. Minha geração achava, junto com a liberdade econômica, certamente vai vir a liberdade política. E aí vão se resolver todos os problemas, né? Aí vai dar tudo certo. Não vai. Então, aí a gente vem nesse outro ponto aqui. A gente superestima o que consegue fazer no curto prazo e subestima o que é possível fazer no longo prazo. A gente até nos investimentos, falamos de investimentos hoje também, a gente pensa muito assim. Até em investimento nós pensamos dessa maneira. Eu quero dar aquela tacada que vai me deixar rico. A gente superestima esse tipo de tacada, esse tipo de avanço e subestima aquilo que pode fazer no longo prazo. Investir de pouquinho em pouquinho em pouquinho ao longo de muitos e muitos anos. Então o que a gente vê aqui, né? Aqui. A gente tem que fazer também uma autocrítica. Eu vivi para ver liberal defendendo mercantilismo. Eu vivi para ver liberais e conservadores defendendo que, olha, essa história aí da Ucrânia, então, é legal o Putin matar e assassinar, invadir e atacar, é legal, porque o Trump falou que tudo bem, então, vamos ser realistas. Já perdeu mesmo, então, sei lá, está matando aí alguns milhares de crianças ucranianas, mas já perdeu mesmo. Vamos fazer uma política de apaziguamento, dá para o Putin o que ele quer. Deu super certo com Hitler, por que não daria certo? Deu certo com Putin também na Chechênia, na Transnistria, deu certo com Putin também na própria Ucrânia, né? Em 2014, vamos dar mais ainda para o Putin, o que ele quiser a gente vai deixando e vai fazendo, ou seja, a gente também tem de ter uma autocrítica. Aí a gente tem o caso do Milei, vamos tentando ainda ver se o caso é de otimismo ou de pessimismo. Se a gente vê tudo o que viu até agora, olha, o olhar tem que ser de muito pessimismo, de profundo pessimismo. Aquela vitória que a gente achava que estava garantida para o liberalismo, a gente viu que não estava. Aquela conversão da China de economia livre numa China de política livre, que a gente achava que estava garantida, que a minha geração, que eu achei que estava garantida, não está. Aconteceu o contrário. A China está revertendo muito da sua liberdade econômica, a ponto de estar perdendo espaço para a Índia, a ponto de estar perdendo espaço para o Vietnã. E aí a gente vê, mas teve o Milei foi eleito. Então é sinal de absoluto otimismo. Mais ou menos. O Milei, ele se declara libertário. Vocês têm ideia de qual é o tamanho do movimento libertário na Argentina? É minúsculo. É minúsculo. Então a gente poderia aqui ficar horas discutindo qual é o motivo do Milei ter sido eleito. E eu vou dizer para vocês, é super complicado dizer qual é o motivo pelo qual ele foi eleito, mas eu tenho uma certeza, ele não foi eleito porque é libertário. O movimento libertário na Argentina é minúsculo, é muito menor do que o do Brasil. Ele foi eleito por uma porção de motivos.
O principal é que o eleitor argentino estava cansado, tanto com A quanto com B. Aí aparece o Milei como C, e ele tem uma série de características pessoais e de comunicação e etc. E ele se colocou, ele soube se colocar, e era o momento, a soma do momento e etc, etc. Um monte de motivos. Não é o motivo dele ser libertário, porque o movimento libertário na Argentina, insisto, é minúsculo. Então, já tentando encaminhar aqui para a finalização, a gente tem 2 pontos essenciais. Sobre otimismo, pessimismo, o que está acontecendo, como que a coisa vai caminhar, se é para ficar feliz, se é para ficar infeliz. Eu gosto muito daquela noção estoica, de que não importa tanto o que está acontecendo. É importante discutir se a situação é de otimismo, é de pessimismo, se a agenda woke vai para cá, vai para lá, se o marxismo clássico acabou mesmo e agora nós vamos pela linha do marxismo de Frankfurt, e esse em alguma medida é muito mais fácil de combater, e tanto é mais fácil que meio que a agenda woke está cansando o público em geral, e para alguém que nem tem esgoto é meio difícil você ficar falando do pronome certo ou do pronome errado. Quando fulano não tem nem esgoto na casa dele, tudo isso é importante. Mas o que é mais importante é o que você vai fazer a respeito disso. E aqui eu falo uma coisa que eu repito em toda a palestra. Para mim é uma alegria que eu tenho até dificuldade de explicar para vocês, de ver tanta gente, particularmente gente jovem. Não é que eu não tenha nada contra a minha geração, mas é que quando eu tinha a idade de vocês, eu me sentia completamente sozinho. Eu achava que eu estava pregando, eu estava pregando no deserto. A sensação que eu tinha quando eu lia Hayek, é que eu falava, lendo Hayek no Brasil, sou só eu e o Henri Maxudi, que é quem fez a tradução. Somos só nós dois que estamos lendo. Não tem mais ninguém no Brasil lendo Hayek. Era a sensação que eu tinha. Então é até difícil de explicar para vocês o nível de alegria que é ver esse tamanho de plateia, esse tamanho de gente, esse tanto de gente pensando nisso, se preocupando com isso. Então minha mensagem é muito nesse sentido. Muito mais importante do que está acontecendo com o Ocidente é o que você vai fazer com relação ao que está acontecendo no Ocidente. É o que você vai fazer com o tempo de vida que você tem. Porque se é importante estudar história, e eu insisto nisso, é por isso que eu comecei falando desse assunto, porque você tem de saber de onde é a árvore que você veio, minha pequena folha. Mas você tem que saber o que você vai fazer com o tempo que você tem. E isso é muito importante, é aquela coisa, né? Tem uma coisa que a gente ama mais do que a nossa liberdade, que é a nossa preguiça. Sabe por quê? Porque muito do discurso que eu ouço é assim, não tem mais o que fazer. Alexandre de Moraes e o Brasil, acabou o Brasil, não tem o que fazer, e é por isso que eu vou ficar aqui sentado e não vou fazer nada. Mas aí tem o discurso oposto, tem o discurso que é exatamente o contrário. O discurso que diz assim, acabou a agenda woke, acabou tudo, nós ganhamos, nós vencemos, e é por isso que eu vou sentar aqui e não fazer nada. Os 2 discursos parecem opostos, os 2 discursos dizem a mesma coisa. Então, insisto, tem algo de muito importante acontecendo? Tem. Mas mais importante do que é o que está acontecendo é o que você vai fazer a respeito. É o que você vai fazer com o tempo que você tem. É o que você vai fazer com essa herança e esse conhecimento que o Ocidente deu de graça para você. Você, lembre-se sempre, você é o resultado de uma longa lista, de uma infinita lista de pessoas que deram a vida estudando e tentando e testando e aprendendo e te entregaram isso. Ao mesmo tempo, você tem uma dívida de gratidão eterna com cada uma dessas pessoas. Ao mesmo tempo, haverá uma linha depois de nós. Você tem uma dívida com cada um desses que vão vir depois de você. Nossa, professor, eu vim aqui você vem me falar de dívida com todo mundo que veio antes, a dívida com todo mundo que... Parabéns, bem-vindo à condição humana. Ela é maravilhosa, mas ela tem um peso. Ela é magnífica, mas como tudo que é magnífico, tem um preço. Então aí a gente vê que existe uma revolução em curso. E existe mesmo, tá? Existe mesmo.
O grande ponto é que a gente não enxerga o todo dessa revolução, porque nós estamos no meio dela. E aí é muito difícil de ver. Aqui está bem embaixo aqui. Então, de novo, aí a gente volta naquele ponto. A gente tem a tendência de enxergar muito o curto prazo e ficar discutindo Trump para cá e Trump para lá. É importante? É óbvio que é importante. Não vim aqui para dizer que não é. Seria absurdo dizer que não é importante. O problema é, a gente enxerga demais o curto prazo e nem sempre consegue enxergar o longo prazo, que eu vou tentar convidar vocês a fazer nesse momento. Existe uma revolução em curso e nós estamos tão preocupados com os efeitos lindos, magníficos, muito legais dela no curtíssimo prazo, que a gente não está enxergando, dando um passo para trás e tentando enxergar o que é essa revolução no longo prazo. Que revolução é essa? É a revolução da comunicação que vem junto com a revolução do conhecimento. É muito legal a internet. Quem ia poder pensar, por exemplo, quando surgiu a internet, quem ia pensar em Uber? O Uber surgiu depois, mas surgiu por causa da internet. É legal? É claro que é legal. Eu fui do aeroporto para o hotel de Uber. É legal o Airbnb? Eu podia nem ter ficado no hotel, eu podia ter ficado... O que a gente não está vendo é que existia antes um monopólio da informação. Existia um oligopólio de informação, um oligopólio de comunicação. Gramsci, a meu ver, foi muito mais inteligente do que Marx. Marx era um economista picareta que sabia que estava errado e achou que tinha encontrado o caminho para a fama e para a glória. Marx entendia tão pouco de capitalismo, pouca gente sabe, mas ele era especulador na bolsa. Só que era um péssimo especulador. Por quê? Porque ele não sabia nada de capitalismo e ele tinha plena consciência disso. Ele errava tudo o que ele previa. Gramsci foi muito mais inteligente do que ele. Ele percebeu, não vai ter revolução nenhuma. Não vai. Se a gente quer um governo totalitário, se a gente quer todo o poder, nós temos de seguir um caminho completamente diferente. O plano dele era muito bom. Eu vi o plano dele ao vivo, eu vivi o plano dele. Eu tinha aula, quando eu era criança, eu ouvia o professor dizendo assim, é mentira essa história de que existem balseiros, de que os caras fogem de Cuba com balsa, que mentira absurda. Hoje, tenta falar isso, eles continuam fazendo, mas tenta falar isso para um aluno hoje. Ele vai puxar um pedacinho de plástico, que tem um igual dentro do seu bolso, e esse pedacinho de plástico tem todo o conhecimento que a raça humana já conseguiu acumular. Você tem noção do que é isso? É difícil de enxergar o tamanho disso no longo prazo, porque a gente está obcecado com as fotos de gato bonitinho que a gente manda no curtíssimo prazo. Aquela conversa que você tinha com seu tio, que achava super bonito o PT, você falava com esse tio uma vez por ano. Agora você manda foto do balseiro para ele a qualquer momento e ele recebe no mesmo segundo. Não, mas eu quando estudei, meu professor de história falou que essa história de balseiro era mentira. Você manda foto para ele do pessoal em Miami vendo os balseiros chegando. Você manda filme para ele. Tenta entender isso. O que você conversava uma vez por ano com uma pessoa, agora você conversa 50 vezes com 500 pessoas. Vocês conseguem entender o poder que isso tem de disseminação da verdade? Pode espalhar fake news. É claro que pode espalhar fake news, mas a tendência é que ela vá morrendo, porque a verdade se impõe. Pensa no exemplo do balseiro. Eu gosto muito desse exemplo porque eu tive um professor que ficou martelando isso. E durante anos, um monte de colegas meus acreditaram nisso piamente. Eles viam as fotos e nem vendo as fotos. Demorou para eles finalmente acreditarem. O que era um monopólio de comunicação das artes, da academia, o que era um monopólio do discurso, está sendo derrubado pela revolução da comunicação. E às vezes a gente não enxerga isso, porque nós estamos tão obcecados com o fato de que, nossa, pode mandar uma mensagem agora. Nós não estamos vendo os magníficos efeitos que isso vai ter no longo prazo. Esse é meu convite para vocês. É legal o curtíssimo prazo, é maravilhoso, mas tentem enxergar o poder que isso tem de disseminação da verdade.
Se você quer saber quem está mentindo e quem está falando a verdade, tem um jeito muito fácil. Quem está mentindo tenta censurar o outro. Quem está falando a verdade vai usar o argumento A, o argumento B, o argumento C. Esses argumentos podem estar certos ou eles podem estar errados. Quem está mentindo e sabe que está mentindo, não usa argumento, usa censura. Por isso o desespero tão grande desse pessoal de controlar a mídia. A verdade vai triunfar, mas a mentira não vai morrer sem lutar. O Estado gigantesco, o Estado socialista, o Estado intervencionista, ele vai cair, mas ele não vai cair sem lutar. Eles vão fazer o possível e o impossível para se manter no poder. Putin invadindo a Ucrânia não é demonstração de força, é demonstração de desespero. O juiz prendendo A e prendendo B não é demonstração de força, é demonstração de desespero. Então, sim, eu sou extremamente otimista, mas não pelos motivos que geralmente se fala. Eu acho lindo, é maravilhoso o Milei ter sido eleito. O exemplo que o Milei vai dar, até os Estados Unidos estão falando, o Trump direto falando, ele faz o contrário, mas pelo menos ele fala do Milei e as pessoas estão conhecendo o Milei. Se aqui do lado, né, a gente conseguir passar esse período de transição, e parece que já estamos passando, e chegar no momento da bonança das políticas do Milei, isso para a esquerda é um problema existencial, é um desafio existencial. Eles não têm como lutar contra isso, porque uma coisa é a Estônia fazendo sucesso com liberalismo, outra é a Argentina aqui do lado. Então, sim, eu sou extremamente otimista, mas eu queria convidar você a tentar enxergar o papel que essa disseminação maior da comunicação faz no âmbito da luta ideológica. Essa disseminação vai fazer com que a verdade triunfe. E eu não tenho medo de estar defendendo o lado certo ou o lado errado, porque o lado que tiver certo é o lado que vai triunfar. Com a disseminação da comunicação, vai ficar impossível a mentira se manter. Obrigado. Muito obrigado, Ives. Acho que posso dizer por todos, foi uma palestra bem interessante. E eu gostaria de chamar agora o Ricardo Gomes para falar. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É um prazer, uma honra. Fazia tempo que eu não conseguia dedicar um tempo para estar com o Instituto Atlantos, e agora, terminado o mandato, eu consegui passar o dia aqui, boa parte dele. Então, obrigado pelo convite, obrigado para os amigos que estão aqui, para a Júlia, Ricardo, o Tiago, o Lobauer, o César. Então, vejo muitas faces de amigos aqui, um prazer. Sei que devem estar todos já cansados e não tem mais espaço na cabeça para mais nada. Eu aprendi muito hoje aqui. O Lobauer disse que ia fazer um discurso de improviso. Imagina preparando 3 dias antes. Parabéns, obrigado, pessoal. O que dizer, né? Eu acho que, primeiro, acho que diz muito que a conferência seja como salvar o Ocidente, né? Salvar do quê? Está acontecendo alguma coisa? Tem um perigo aí, né? Então, a constatação de que há um perigo, e também um sinal dos nossos tempos, né? Que tradicionalmente talvez a gente estivesse falando na Conferência Atlantos da impossibilidade do cálculo econômico no socialismo, né? Ou das diferenças entre os austríacos e a escola de Chicago, ou talvez do individualismo em Ayn Rand comparado com a visão hayekiana do verdadeiro individualismo. Nós estamos aqui falando sobre como salvar o Ocidente. Eu acho que alguma coisa, alguma bandeirinha subiu. E acho que isso é sinal também de uma série de questões e principalmente sobre este tema de conflitos ideológicos, né? Eu nasci em 1980. Quem aqui nasceu antes de 1985? Tá bem. Quem nasceu depois de 85? Quem nasceu depois de 89? É uma geração aqui que pegou um Brasil democrático e um mundo sem Guerra Fria, né? Por que eu estou falando isso? Porque a Guerra Fria,
Toda a discussão geopolítica era uma discussão ideológica entre socialismo e capitalismo. Era uma discussão de um modelo econômico transposto para questões políticas que extravasava para questões geopolíticas. Vocês viram, acabou o painel de geopolítica. Qual é a discussão? O exercício do poder puro. Poder pelo quê? Para controlar a rota de comércio. Nós estamos discutindo aqui tarifa, porque é a minha indústria. O conflito geopolítico perdeu a tonalidade ideológica de capitalismo versus comunismo. Perdeu. Perdeu por quê? Porque a esquerda, com o fim da Guerra Fria, a esquerda se transformou. A gente tinha o PT, o Partido dos Trabalhadores. É verdade, o Roberto Campos disse, o PT é o Partido dos Trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que não pensam, né? A Ana Campanholo lembrou isso ontem. Quem aqui foi no Fórum da Liberdade? Então, quero agradecer também, né, parabenizar o IEE por fazer esse importante evento de abertura da Conferência Atlantos. Obrigado. O PT é o Partido dos Trabalhadores. Ele nasce nos anos 80, preso num conceito de uma contraposição entre empregado e empregador, trabalhador, né, os proletário e capitalista. Essa dicotomia marxista ortodoxa que entendia que a revolução viria quando a classe trabalhadora tivesse consciência de classe. Então, o trabalhador tem que se saber trabalhador, viver como trabalhador. Por isso a União Soviética produz a arte proletária, a ciência proletária, a música proletária. Por quê? Porque a sua identidade é trabalhador. Eu sou um proletário, eu tenho que ter consciência da minha condição de proletariado e isso determina as demais dimensões da minha vida. Com o fracasso retumbante da economia socialista, com a quebra da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, um tempo para a esquerda se reorganizar e houve essa transposição dessa lógica para conflitos não econômicos. Se o socialista via a classe dominante como o empregador e a classe dominada como o trabalhador, a esquerda moderna vê a classe dominante é o homem branco hétero. Não é? Ou seja, aquela dicotomia, aquela dinâmica, a gente fala marxismo cultural, Marx nunca falou disso. Aliás, o Marx nunca falou metade das bobagens que os marxistas falam. Falou a outra metade. A gente chama de marxismo cultural, esse é o nome que nós demos, tá bem. Não interessa o nome que se dê. A lógica é uma estruturação de uma dicotomia entre dominante e dominado, em que o dominado tem que tomar consciência da sua condição de dominado e esta condição determina a sua vida. Eu estou falando dos identitarismos. Identitarismos. O movimento LGBT, o movimento feminista, a teoria radical da raça, de que, bom, se eu sou negro, eu tenho que me entender como negro e isso determina um monte de coisa, né? Eu tenho que usar, há uma pressão dentro do movimento negro para que o negro use o cabelo estilo afro, porque é o cabelo da identidade, da expressão e do reforço da identidade do negro, não é? Não é assim? Mas não é pelo cabelo, é porque no fundo o que se quer é o que se queria da classe trabalhadora, que ela vote como classe trabalhadora. Ou seja, isso não é um processo de expressão de identidade, isso é um processo de dominação política através da inculcação de uma ideologia que se vale de uma característica. Ou seja, você deve votar como um membro do movimento negro. É isso que nós queremos de você. A nova esquerda, a New Left, a esquerda woke. E, portanto,
o identitarismo assume, a questão econômica a contraposição sai da questão econômica, da geopolítica, e vem para dentro das sociedades. E dentro das sociedades, isso é exacerbado a tal ponto que produz a ideologia woke e produz uma reação ao wokeismo, que é este neoconservadorismo. E esse neoconservadorismo, ele pode ser, em muitos casos, culto e estudado, acadêmico, né? Nós temos amigos conservadores de profunda capacidade intelectual, e ele pode ser, às vezes, eu diria, mais rudimentar. Mas o fato é que há uma nova contraposição ideológica, não entre capital e trabalho, é entre essas diversas facetas do woke e um novo conservadorismo. E aí surge o fenômeno da polarização. Quem aqui já ouviu falar que nós vivemos o momento mais polarizado da história? Está todo mundo preocupado com a polarização. Tá bem. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos, né? Para todos os efeitos, eu comecei agora. Não tinha marcado aqui. Estamos vivendo o momento de maior polarização da história. Tá bem. No dia 12 de agosto de 1894, aqui perto, na Praça da Matriz, adentrou, não era o Palácio Piratini ainda, era o antigo palácio chamado Palácio de Barro, adentrou, subindo as escadarias, um soldado chamado Ramiro Oliveira, e ele carregava uma caixa de chapéu contendo a cabeça de Gumersindo Saraiva. Gumersindo Saraiva liderou a Revolução Federalista junto com Silveira Martins, que era avô do Cacalo, dos Carlos Silveira Martins. Se o neto foi um grande vencedor, o Cacalo não, um grande vencedor. O seu avô não foi, perdemos a Revolução. Perdemos porque a Revolução Federalista era uma contraposição a Júlio de Castilhos, pós-proclamação da República. Convenceu Júlio de Castilhos, um ditador positivista que defendia que a República, para se estabelecer, precisava uma fase de ditadura. Escreveu a Constituição do Rio Grande do Sul, mandou outorgá-la, e como nós somos bons em louvar ditadores, a Constituição original de Júlio de Castilhos está lá, encadernada em folhas de ouro, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Perto da estátua do busto de Getúlio Vargas, um homem que fechou a Assembleia Legislativa. Mas está lá. Pois bem, será que nós estamos vivendo um momento de maior polarização da história? Será mesmo? Porque nós nos xingamos no Twitter? É isso? Por quê? Porque em 1964, vamos lá, ditadura militar brasileira. Sabe por que a Dilma foi presa? Ela participou, como uma das mentoras, do assalto à casa do Adhemar de Barros, onde eles roubaram o cofre do Adhemar de Barros. Tinha 2.400.000 no cofre de Adhemar de Barros, que eles usaram para financiar VAR Palmares. VAR Palmares significa Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. E eles compraram fuzis e munição e bombas com esse dinheiro. Ok? A resposta do Estado brasileiro era uma polícia política que prendia e torturava. Eu acho que nós hoje não estamos vivendo um momento de maior polarização da história. Acho que, quando a gente olha para trás e vê só com temas de liberdade, acho que a Revolução Gloriosa, não teve violência, né? Depuseram o rei, mas a Guerra Civil Inglesa terminou com o rei Charles I, sendo decapitado.
Decapitado. Formaram-se os exércitos do parlamento contra os exércitos do rei. Era uma crise constitucional. Como é que resolveram? Exércitos do parlamento, exércitos do rei, depuseram o rei, decapitaram-no. O machado que decapitou o rei Charles I está exposto hoje dentro do parlamento britânico, na sala onde a rainha, ou agora o rei Charles, se veste para fazer o discurso de abertura do ano parlamentar. Acho que é um lembrete. Nós estamos vivendo um momento de maior polarização da história. A Revolução Americana não foi uma guerra? Tem um livro do David McCullough, 1776. Não é a história da política, das causas, é a história da guerra de independência americana. A guerra de independência, com batalhas, com generais, com morte, com... Ou, por acaso, a guerra civil americana não foi pela libertação dos escravos? O maior conflito da história das Américas. Acho que está claro que se xingar no Twitter, talvez até pichar uma estátua ou quebrar um relógio, não sejam, não estou defendendo para não ficar no corte, né? Estão filmando, né? Está transmitindo ao vivo, não? Então, antes de publicar, eu queria que meu advogado desse uma olhada, tá? Eu não estou incentivando isso. Mas eu estou dizendo que nós temos que colocar as coisas em perspectiva. Por quê? Porque polarização é bom. Que bom que tem polarização. Ou acaso bom era quando o PT dizia que tinha que fazer reforma agrária e distribuição de renda, e eu tinha que votar no Fernando Henrique Cardoso, que dizia que tinha que fazer reforma agrária e distribuição de renda. Aí era bom, era paz social. Não tinha polarização. O que seria do Brasil e do mundo se não houvesse polarização ao avanço do wokeismo? Que bom que há polarização, que bom que há reação. Isso é sintoma de uma sociedade viva, de uma sociedade que pensa, que debate, que tem, a palavra da moda virou diversidade, não é? Diversidade é o quê? No mundo encantado woke. Diversidade é várias caras diferentes dizendo a mesma coisa. Não quero falar de diversidade, eu quero falar de pluralidade. Vozes dizendo coisas diferentes, as que queiram dizer. Isto produz uma polarização? Produz. Ela é boa? Ela é o que é. Ela é fruto da liberdade de expressão. E se ela é radical, que seja. O que nós não queremos é que ela seja violenta. E, portanto, o que existe hoje também é um empenho para transformar a ideia de polarização num sinônimo de violência política, o que não são. Polarizar é discordar, é colocar-se em polo oposto. Violência política é outra coisa. Violência política não é uma filha da liberdade, porque o que dizem isso também é a liberdade de expressão produz a polarização, que é sinônimo de violência política. Não. A liberdade não produz a violência política. Eu vou falar um pouco de limites da liberdade de expressão depois. A liberdade não produz a violência política. O que produz a violência política é a cassação da liberdade. É a tirania que produz. Porque a tirania não deixa outro caminho que não aquilo que John Locke chamou. E ele dizia, quando não há mais recurso, quando não há a quem recorrer, nos resta o appeal to heaven. Acho que é a bandeira de Massachusetts, na Revolução Americana, que era um pinheiro, escrito appeal to heaven, o apelo aos céus. Eu coloco a minha vida nas mãos de Deus e vou para a guerra. A tirania não deixa caminho senão appeal to heaven.
E, portanto, a mãe da violência política não é a liberdade, não é a pluralidade, não é a polarização. A mãe da violência política é a tirania. E a literatura liberal é farta nisso. E eu jamais diria essas frases, mas eu vou citar autores lá do passado. Porque que destino teria alguém que defendesse isso hoje, né? Eu jamais faria isso. Mas eu lembro de uma frase do Tio... Eu perguntei para o meu assessor aqui, o ChatGPT, sugeri algumas frases, me dá outras parecidas aí. Eu me lembro muito de uma frase do Thomas Jefferson, que é a parte do que vai dar o corte ruim, e, portanto, o Thomas Jefferson dizia que a árvore da liberdade deve ser regada, de tempos em tempos, com o sangue de tiranos e patriotas. Pô, tem uma turma que diz assim, liberalismo é uma doutrina frouxa, né? Como é que é? É elegante. A doutrina liberal é uma doutrina de enfrentamento radical da tirania. John Locke, quando um longo curso de abusos e usurpações revela um plano tendente a sujeitar o povo ao despotismo absoluto, é seu direito e seu dever lançar fora tal governo. Locke, sempre que os legisladores tentam destruir ou reduzir a escravidão, a propriedade do povo, o Locke usava a propriedade como um sinônimo de direitos individuais, eles que limitam, os legisladores, colocam-se em estado de guerra com o povo, que então está isento de qualquer obediência. Essa é a doutrina liberal. E vai adiante. O Jefferson tem várias frases nessa direção. Hamilton, até o Hamilton, né? Se o governo nacional se tornar opressor, o povo pode confiar em sua própria força para resisti-lo. O que é isso? São os liberais sinalizando, eu podia seguir até Thomas Paine, James Otis, tem a última que eu gosto aqui, é do Laboesse. Os tiranos não são senão grandes, senão porque nós estamos ajoelhados. Libertem-se não atacando, mas apenas deixando de obedecer. A doutrina liberal é a doutrina da resistência à tirania. E os liberais estão há muito tempo dizendo o que eu estou repetindo aqui, que a violência política surge quando a tirania se impõe. Portanto, aos que dizem que é preciso limitar a liberdade para garantir a paz, limitar a liberdade para garantir a democracia, limitar a liberdade para proteger o Estado de Direito, estes são os tiranos que, ao limitar a liberdade, produzem as condições nas quais rui a democracia, a liberdade, o Estado de Direito e a paz. E qual é a solução para isso, então? A solução é a liberdade, é fácil, né? Em abstrato é a liberdade. A liberdade é o oposto da tirania. Então, contra a tirania, liberdade absoluta. Tá bem. Então, nós entramos numa dicotomia, numa discussão de liberdade absoluta versus o Estado como gestor da verdade e das opiniões permitidas. Nós estamos falando aqui de como salvar o Ocidente. E a verdade é que o Ocidente produziu caminhos para proteger a liberdade, mesmo nos casos em que ela não é absoluta. O que eu quero dizer? O Marcel estava aqui, né? Marcel fez uma frase ou várias, né? Uma conjuminação de frases, diria Olívio Dutra. Marcel fez umas frases na tribuna e foi denunciado e virou réu,
né? Ou talvez vire réu, quando a Constituição diz que são imunes os parlamentares por quaisquer de suas opiniões, palavras e discursos. Opiniões, palavras e votos. São imunes. Isso significa que o parlamentar tem liberdade plena e absoluta de expressar qualquer ideia. Não significa. Por quê? E a gente às vezes gosta de fazer essas discussões na fronteira, né? A história do gritar fogo no cinema, fazer essas discussões na fronteira, porque elas nos ajudam a entender as questões mais importantes. Se eu tenho liberdade de qualquer coisa, não há crime de calúnia, injúria e difamação. Existe crime de calúnia, injúria e difamação? Existe indenização por danos morais? Existe. Deve existir? Sim, deve existir, na minha opinião. Então, como é que a liberdade é absoluta? Ela não é absoluta, como não é a do parlamentar. A liberdade parlamentar ela é imune, vírgula, civil e penalmente. Quem é que julga casos civis e penais? O Poder Judiciário. Mas existe a cassação por quebra de decoro na Constituição brasileira? Quebra de decoro parlamentar? Existe. Quem é que julga a quebra de decoro parlamentar? O parlamento. Então a regra da Constituição é que é a mesma do Bill of Rights inglês de 1689. É que o judiciário não julgará, nem o rei julgará os parlamentares por suas opiniões, palavras e gestos. Essa é uma norma de separação de poderes que protege os parlamentares eleitos pelo povo, portanto a democracia, portanto a nossa, dos demais poderes. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar é que o desenho que o Ocidente produziu é um desenho no qual a liberdade é a máxima possível, mas mesmo quando ela é restrita, para restringir a liberdade, se a liberdade fosse plena, eu podia matar alguém. Não posso, por quê? Porque a liberdade não é plena. Ela é limitada em alguns casos, pelos direitos dos outros. Mesmo nestes casos que são exceção, em que a liberdade é limitada, o Ocidente desenvolveu um arranjo político que protege a liberdade. Este arranjo político é o constitucionalismo, o governo limitado e o Estado de Direito. Ou seja, eu posso ser condenado a pagar uma indenização por danos morais por algo que eu disse, mas eu tenho direito a um juiz natural. Quem vai me julgar tem que ser imparcial. Eu tenho que ter ampla defesa, eu tenho que ter direito ao contraditório, eu tenho que ter duplo grau de jurisdição e a decisão tem que seguir a lei. Porque não é porque eu tive tudo isso que o juiz faz o que quer. Por quê? Porque também é parte da ideia de Estado de Direito, aliás, a parte fundamental, que é a razão de ser do liberalismo dizer que o governo e os três poderes, portanto, está abaixo da lei. E que a lei está acima do governo é dizer muita coisa. É a velha história de Canuto, rei da Inglaterra, rei Knut, um dos reis dinamarqueses que reinou sobre a Inglaterra, que levou o seu trono, Tiago, à beira da praia, sentou no trono com seus súditos em volta e disse para a maré: eu ordeno que a maré pare de subir. Botou a coroa de rei da Inglaterra na cabeça. Eu ordeno que a maré pare de subir. E a maré veio subindo. Ele disse: eu repito a minha ordem como soberano dessas terras, que a maré pare de subir. E a maré continuou subindo. E quando a maré lhe molhava as calças, ou a barra da saia, ou das suas vestes, ele levanta, tira a coroa e coloca sobre a cruz que havia no trono, olha para os seus súditos e diz: existem leis que nem o rei da Inglaterra pode mudar. Goste ou não sejam ou não cristãos, ou gostem ou não da ideia de que
algo de transcendental sobre a coroa? É a ideia de que o soberano imaginar que tem algo acima de si é uma ideia muito importante. Muito importante. E a lei tem que estar acima do juiz, como tem que estar acima do presidente da República, como tem que estar acima do parlamento, que tem que obedecer à Constituição. E, portanto, que lei é essa que tem que estar acima do governo? Porque um governo que não obedece à lei é um governo tirânico. Um tribunal que não obedece à lei é um tribunal tirânico. Ele pode seguir todo o rito que quiser, mas se aplicar uma decisão que está fora da lei, vou inventar uma coisa na cabeça, excluir alguém de uma rede social, por exemplo. Onde é que está na lei? E nós liberais fazemos bem quando nós lemos o Law, Legislation and Liberty do Hayek, que nós distinguimos categorias de normas jurídicas. Uma coisa é a lei, o direito, outra coisa é o decreto do legislador. Acho que a gente às vezes mistura um pouco, diz assim, a lei, esse congresso aí não vale nada. Eu acho que na ideia de defesa do Ocidente, a compreensão, e é talvez uma das aulas mais que a gente menos gosta na faculdade de Direito, quem aí é do direito? Lá no começo da faculdade, a gente tem uma aula chatíssima sobre fontes formais e fontes materiais do direito, não é? As fontes formais são a Constituição, as leis, os decretos, a jurisprudência, tudo isso forma o direito. Quer dizer que o juiz, se ele quer decidir dentro do direito, ele tem que seguir a Constituição, os decretos, a jurisprudência. Hoje de manhã a Guta Pini mostrou aqui a jurisprudência do foro privilegiado, muda, porque agora é ele, então agora muda a jurisprudência. O direito no Ocidente, desenvolvido ao longo de séculos, não admite um juiz inventar uma decisão da sua cabeça porque é o que ele quer fazer naquela hora. Não admite. E há as fontes materiais do direito. Este direito, ele decorre, nós estamos falando de cultura também. Nós estamos falando da cultura que dá base para a lei. O parlamento, quando faz a lei, tem que olhar para a sociedade. A religião, nós temos uma separação entre direito, entre o governo e a igreja. Sim, não significa que o sentimento religioso do povo não seja uma das fontes materiais do direito. Ou acaso alguém pode me dizer que o artigo 121 do Código Penal, matar alguém pena 6 a 20 anos, não tem nenhuma relação com o mandamento que diz não matarás? Será que no direito não existe sequer uma inspiração trazida da moral? O artigo 171, o famoso 171, estelionato, mentir, fraudar, não é uma norma trazida para o direito que vem da moral. Então a moral é fonte material do direito. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo num sistema de separação de poderes em que o juiz julga, ele não é onipotente. A ideia, a palavra jurisprudência vem do latim jurisprudens, os escritos dos prudentes. Significa que o juiz, na hora de julgar um caso, ele tem que ter atrás de si e sobre si toda a força da lei, todo o costume de um povo, toda uma tradição que lhe legou o papel de decidir dentro do direito. E se ele não faz assim, ele está fazendo o que o Locke disse, ele se põe no papel de alguém que sobre a lei caça direitos, atropela a nossa propriedade, para Locke, e nos torna súditos, homens sem lei. E, portanto, mesmo nos casos em que a liberdade não é plena, porque a lei diz que não é, não porque o juiz acha que essa liberdade é ruim, mas é porque a lei diz que não é.
E não é a lei, o arbítrio do legislador, é o direito que nos foi legado. Tu veja as colunas dóricas e as coríntias, o busto de Alexandre. Esse legado do direito romano, da filosofia grega e da moral judaico-cristã, esse legado que é o único no mundo que produziu o liberalismo. O liberalismo não nasceu em nenhum outro ambiente que não fosse dentro de um ocidente. Por quê? Porque ele tem um substrato cultural que vai para além da teoria econômica. E é por isso que é muito mais interessante ser liberal hoje que nos anos 80. É por isso que é muito mais desafiador também. Muito mais desafiador. Porque a economia, ela é uma ciência comprovável. Tem o certo e o errado. Vai dar certo ou vai dar errado? Espera um pouco que vai dar certo ou vai dar errado. Aqui a gente está falando de coisas muito mais profundas. Eu brinquei com o Tiago, né, Tiago? O momento atual nos leva a defender coisas que, como liberais, a gente não estava acostumado a debater. E a crítica ao liberalismo nos anos 80 e 90, que a gente só falava de economia. E agora a gente tem que falar de muito mais coisa. Do ambiente cultural no qual a liberdade é possível. E se alguém se incomoda com o sino da igreja chamando para a missa, acabemos com as igrejas. E logo nós seremos acordados pelos cantos dos minaretes, chamando a nos ajoelharmos para Meca 6 vezes por dia. Porque não há conceito de liberdade na Sharia. Eu vi uma moça aqui hoje com o véu hijab, né? E que bonito isso. Eu admiro. Como admiro as mulheres judias que cobrem o cabelo com peruca ou com lenço. Admiro isso, porque isso é uma decisão de expressão de fé, de respeito ao seu Deus, à sua tradição, à sua família. Só não pode ser um gesto de obediência ao seu governo. Isso não pode ser. Isso é incompatível com a nossa visão ocidental de liberdade. E se nós deixarmos de defender a nossa visão ocidental de liberdade, por isso o liberalismo é muito mais desafiador hoje, porque requer uma coragem mais profunda de exercer a polarização, de dizer não, não é isso, não é assim. Acho que a liberdade individual produz a capacidade das pessoas escolherem como querem viver as suas vidas. Mas ela não inclui o direito de alguém se autodenominar uma minoria e me impor a forma como eu tenho que viver a minha. E acho que o liberalismo tem um papel fundamental nesse momento. É de dizer que a reação ao wokeismo, ao exagero do identitarismo... Estou estourando meu tempo, né? Faz tempo. A reação não é o brutalismo de dizer, de discriminar os homossexuais, por exemplo. Não é. Ao liberalismo cabe explicar que o direito daquele indivíduo, primeiro, não decorre do grupo ao que ele pertence, decorre da sua condição humana. E que nós respeitaremos qualquer forma como esse indivíduo queira viver a sua vida, mas que nós também temos a capacidade de dizer não. Eu usarei os pronomes da forma como eu quero. Nenhum Estado vai me prender por eu não concordar com a ideologia que decorre de um grupo que quer se apropriar dessa minoria para fazer política. Eu vou discordar desta política, e eu não sou por isso, nem homofóbico, nem qualquer coisofóbico, não sou. Eu respeito as pessoas, eu não respeito o uso ideológico que uma corrente política
quero fazer de uma característica de uma pessoa para transformá-la em escrava de uma ideologia travestida de fazer o bem. Isso não é liberdade. Qual é o caminho, então? O caminho é a defesa da cultura da liberdade. É muito mais do que do modelo econômico de liberdade. É a cultura da liberdade. E por isso nós tivemos que nos aprofundar aqui numa série de painéis que vão muito além da nossa amada escola austríaca, vai? Muito além. Nós temos que olhar muito mais para o passado. Nós temos que entender muito mais o mecanismo de funcionamento de uma sociedade livre. E aquilo que o Hayek chamou da ordem política de um povo livre. Como nós organizamos o Estado para permitir a liberdade. E essa ordem política exige um governo que cumpra a lei, que se submeta à lei. E esse é o desafio do Brasil hoje. Nós temos pelo menos um dos 3 poderes que acha que não precisa cumprir a lei, que faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Isso é um desafio para o futuro da liberdade no Brasil. Se nós mantivermos o poder judiciário como está, nós estamos rompendo com a tradição ocidental de governo limitado subordinado ao Estado de Direito. O Brasil está saindo do ambiente no qual tanto liberalismo quanto conservadorismo são possíveis. Como preservar isso? Alguém falou as 3, foi o César Redel. Não existe constituição perfeita, não existe documento capaz de nos proteger, não está no papel, gente. Isso está na cultura. O elemento, quando eu digo que a cultura é uma fonte material do direito, isso é real, isso é fato concreto. Não há papel que garanta a liberdade, se ela não decorre do nosso sentimento de amor à liberdade. A Constituição americana começa com 3 palavras que são as que garantem todo o resto. We the people. Se os Estados Unidos perdem o amor à liberdade, a Constituição acaba de um dia para o outro. E por isso o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse sábado, é o maior legado de liberdade que esse país pode ter. Nós passamos o dia inteiro discutindo a cultura da liberdade, as ideias de liberdade, o substrato que faz com que ali na frente, porque o pêndulo vai e vem, essa raridade na história humana, porque isso é raro, isso é especial, uma cultura de liberdade capaz de produzir um Estado de direito que subordine um governo limitado, isso é raro na história humana. Nós temos uma joia na nossa mão e nós só vamos preservá-la e ampliá-la se nós passarmos muito mais sábados como esse. Então eu quero terminar agradecendo pela oportunidade que vocês me deram de ouvir tudo que eu ouvi hoje aqui. Obrigado.